Olá pessoal, meu nome é Júlia, eu faço parte do Engenheiros Sem Fronteiras de Uberaba e dando continuidade ao nosso projeto de matemática básica e também continuidade ao nosso assunto de potenciação, que já foi abordado no vídeo anterior, vocês podem conferir. Hoje vamos falar das propriedades da potenciação. Antes da gente iniciar o conteúdo de hoje, a explicação, lembrando que vocês podem nos enviar dúvidas ou sugestões no e-mail que vai estar disponível no final do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho para vocês sempre receberem notificação de quando a gente postar vídeos novos, tá bom? É isso, vamos começar o assunto de hoje. Bom, relembrando ou dando uma resumida para quem não assistiu o vídeo anterior, a potenciação ou exponenciação é a operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, quando a gente multiplica um número várias vezes por ele mesmo. Por exemplo, o a elevado a n é igual a vezes a vezes a, n vezes. Sendo a diferente de zero, temos a base, que nesse caso é o a, que é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. Então, é o número central ali, né? E o expoente, o n nesse caso, é o número de vezes que o número é multiplicado por ele mesmo. Então, vamos começar a falar um pouquinho das propriedades da potenciação. Expoente zero. O que significa quando o expoente é zero? Sempre que o expoente de alguma potência for zero, não importa qual seja a sua base, o resultado vai ser igual a 1. Sendo A pertencente ao conjunto dos números reais, então, com A diferente de zero, A elevado a zero é igual a 1. Qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Aí aqui temos o exemplo. 20 elevado a zero é igual a 1. 6.586 elevado a zero é igual a 1. Então, sempre que vocês verem um número elevado a zero, ele vai ser igual a 1, tá certo? Expoente unitário. O que isso significa? O que quer dizer? Sempre que o expoente de uma potência for 1, não importa também o valor de sua base, o resultado vai ser igual ao valor da base. Em outras palavras, sendo A pertencente ao conjunto dos números reais com A diferente de zero, A elevado a 1 é igual a A. Por quê? O que quer dizer? Se esse número for multiplicado por ele uma vez só, ele vai ser igual a ele mesmo, certo? Então, como está aqui no exemplo, 15 elevado a 1 é igual a 15. 9.000 elevado a 1 é igual a 9.000. Então, sempre que um número estiver elevado a 1, ele vai ser o próprio número. Como, por exemplo, quando a gente multiplica qualquer número por 1. 15 vezes 1 é igual a 1. 3 vezes 1 é igual a 3, certo? Produto de potências de mesma base. O resultado de um produto entre duas potências de bases iguais vai ser uma terceira potência. E nessa terceira potência, a base vai ser igual às bases das potências multiplicadas. O expoente é a soma dos expoentes das potências. Matematicamente, se o A for o conjunto pertencente ao dos números reais e Mn é o dos números naturais com A diferente de zero, vamos ter. Então, por exemplo, essa multiplicação desses números, dessas potências, A elevado a n vezes A elevado a n, é igual a A elevado a n mais n. Por quê? A base se mantém, já que é a mesma, e os expoentes, como as bases estão sendo multiplicadas, os expoentes se somam. Então, ficaria A elevado a n mais n. Por exemplo, temos aqui um exemplo numérico. 5 elevado à quarta potência vezes 5 elevado ao quadrado, né, que é a segunda potência. Isso é igual a quantos? 5 vezes ele quantas vezes? 4, né, de uma base, mais 2 de outra, que resulta em 6. Então, é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes, que é igual a 5 elevado à sexta potência, que é igual, então, a 5 elevado a 4 mais 2, comprovando que quando você tem uma multiplicação de potências de mesma base, ou seja, se o número central é o mesmo, os expoentes se somam. No caso da divisão de potências, a ideia é a mesma, porém, ao invés dos expoentes se somarem, eles se subtraem, certo? Então, mantemos a base e o expoente vai ser a diferença entre os expoentes das potências que estão sendo divididos. Traduzindo matematicamente, se A pertencer ao conjunto dos números reais, Mn pertencerem ao conjunto dos números naturais com A diferente de zero, a gente vai ter
A elevado a N dividido por A elevado a M é igual a elevado a N menos M, porque a base é a mesma, o A nesse caso, então a gente subtrai os expoentes, N menos M. Bom, podemos verificar isso no exemplo numérico que foi dado abaixo. 10 elevado a nona dividido por 10 elevado a 7 é igual a 10 elevado a 9 menos 7, que é igual, 9 menos 7 é igual a 2, então vai ser 10 elevado ao quadrado, ou a segunda potência. Isso acontece por quê? Ó, A elevado a nona é o A vezes ele mesmo, 9 vezes, né? Então, se vocês contarem, vocês vão observar que, ó, temos 9 A's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dividido por A elevado a sétima. Então, A 7 vezes ele mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Então, se você cortar, né, porque são iguais, quando você tem o mesmo número em cima e embaixo, você pode cortar. Cortando 7 A's de baixo com 7 A's de cima, nós ficamos só com 2 A's. Então, A vezes A é igual a A elevado ao quadrado, certo? Outra propriedade, potência de potência. Isso acontece quando a base de uma potência é outra potência. Então, nesse caso, os expoentes são multiplicados e a base é conservada. Então, se A for pertencente ao conjunto dos números reais, diferente de zero, né? E M e N pertencentes ao conjunto dos números naturais, teremos A elevado a N. Esse parênteses quer dizer que essa operação foi fechada e isso tudo é elevado a outro expoente, no caso M. Nesse caso, você pode multiplicar esses dois expoentes, N vezes N. Então, o resultado vai ser A elevado a N vezes N, como esse exemplo numérico. 6 elevado ao quadrado, segunda potência. Essa operação é fechada pelos parênteses e elevada à terceira potência. Então, é igual a 6 elevado a 2 vezes 3, que é igual a 6, né? 2 vezes 3. Então, é 6 elevado à sexta potência. Outra propriedade, a potência cuja base é uma divisão ou um produto. Nesse caso, cada um dos fatores deverá ser elevado separadamente ao expoente da potência. Dessa forma, se A e B forem pertencentes ao conjunto dos números reais e diferentes de zero, e M pertencente ao conjunto dos números naturais, temos a multiplicação de A vezes B, num parênteses, e essa operação é elevada a N. Isso significa que, então, a gente pode colocar os expoentes nas duas bases. Então, vai ser A elevado a N vezes B elevado a N. Se a base for uma divisão, se for A dividido por B e essa operação toda elevada a N, temos da mesma maneira A elevado a N dividido por B elevado a N. Nesse último caso, também pode ser expresso na forma de fração. E no caso de expoentes negativos? Quando um expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido, desde que, para isso, a base da potência também seja invertida. E nesse caso, assim, caso A pertença aos números reais e N aos números naturais, e seja diferente de zero, vamos ter A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N, certo? No caso da próxima propriedade, que é potência com o expoente racional. Se uma potência apresentar a base A e o expoente M dividido por N, ela poderá ser reescrita como raiz enésima de A elevado a M. Então, matematicamente, vamos ter A elevado a M sobre M, que é igual a raiz enésima, né, de A elevado a M. Porque quando o número ele é expresso em raiz, ele também pode ser expresso elevado a uma fração. Se fosse, por exemplo, a raiz quadrada de A elevado a 1, seria A elevado a meio, porque o que está dentro do expoente vai na parte de cima da fração, no numerador, e o que está fora, né, da raiz, o N no caso, vai no denominador, embaixo da fração. As propriedades de potenciação são essas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre esse assunto, ou sugestões do que a gente pode melhorar, ou de assuntos, vocês podem nos enviar nesse e-mail. E não se esqueçam de se inscrever no canal e de ativar o sininho para receber notificação. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.